Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um pós-jogo, não é mesmo? Acabou agora há pouco lá no Morumbi, São Paulo 2, Atlético Mineiro também 2. Antes da gente começar, vou pedir para você, claro, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vir com a gente para falar um pouco sobre esta partida. Bom, primeiro eu quero fazer uma pergunta a você. Esse empate ficou com gosto de quê? Gosto de derrota? Gosto de vitória? Gosto de empate mesmo? Conta para mim o que você achou desse empate, o sentimento que você ficou com esse empate. Porque eu vou ser bem sincero, o São Paulo enfrentou hoje um Atlético Mineiro, para muitos vinha um Atlético Mineiro reserva, inclusive para mim. Eu achava que vinha um Atlético Mineiro completamente reserva ou boa parte reserva. O time do Atlético Mineiro veio com o time principal, apenas com duas mudanças. A entrada do Bernard e a entrada do Igor Gomes, nas vagas do Zaratio e do Daverson, não é? Agora, o São Paulo conseguiu a façanha de tomar um gol com 36 segundos. Simplesmente 36 segundos, o São Paulo conseguiu a façanha de tomar um gol. Façanha essa que contou com uma liberdade danada do Hulk para finalização, uma defesa do Rafael e o vacilo do Juan Tressoldi. A gente vai falar ainda mais sobre o Juan Tressoldi. O São Paulo que entrou a campo, eu esqueci de falar, com o Alisson de titular depois de muito tempo, não é? O Caleri ainda fora e o Rafinha jogando de lateral esquerdo. Por mais que a gente não goste do momento, do trabalho do Zubeldia no São Paulo, a gente tem que dizer uma coisa. Essa colocação do Rafinha na lateral esquerda é um tapa na cara da diretoria do São Paulo, que não teve a competência de contratar um lateral até agora. Mas também a gente pode estar sendo um pouco, como eu posso dizer, a gente pode estar sendo um pouco crítico demais. Até porque o Caio Paulista saiu esses dias, fevereiro, né? Nós estamos o quê? Em dezembro, mês 2, estamos o quê? No mês 11. E não dá para querer que a diretoria do São Paulo faça milagre, né? Enfim, o São Paulo, então, entrou com esse time também um pouco diferente, né? Agora, o São Paulo toma um gol e aí não entende o que está acontecendo, uma falta besta, uma bola cruzada na área e o nosso gloriosíssimo Paulinho sobe livre no primeiro pau. E aí, eu fico imaginando, né? O nosso gloriosíssimo Zubeldia, ele tira o nosso melhor zagueiro em bola aérea para colocar o Juan Tressoldi. Nada contra o Juan Tressoldi, nada contra. Mas também não é que ele tenha alguma coisa a favor e não é que ele tenha feito boas partidas para ser o titular da posição, deixando o Arboleda no banco. O Arboleda, para mim, é um dos defensores, um dos zagueiros mais qualificados, um dos melhores zagueiros do campeonato. Mas, por algum motivo, né? Agora, só título de curiosidade, eu estava assistindo o jogo num Piratão aqui, né? E eu não sei se eles estão ao vivo ou não, né? Mas o pessoal do Sport TV, na câmera do Piratão aqui, eles estão resenhando sobre o jogo. Acho que a câmera tá lá no estúdio, agora cortaram. Pô, legal pra caramba. Mas enfim, a gente tá falando do nosso gloriosíssimo Juan Tressoldi. Não sei se ele virou titular por mérito, demérito do Arboleda, enfim, mas eu queria entender o porquê tirar o nosso melhor cabeceador, nosso defensivo cabeceador melhor, para colocar o Juan Tressoldi,
que ainda não demonstrou nada para ser titular. Assim como o Sabino também não tinha demonstrado absolutamente nada para ser titular. E no jogo passado, contra o Bragantino, o Sabino fez uma partida desastrosa. Aí a partida passada, a gente lembrava que o Bragantino estava sem marcar gols há long times. Já a equipe do Atlético Mineiro estava sem marcar gols também há long times. Mas aí veio quem? O São Paulo. Apareceu e foi o bondoso da vez, né? O bom samaritano da vez, e fez com que esse time marcasse os gols no São Paulo. São Paulo, então, rapidamente saía perdendo por 2-0. Porém, entretanto, todavia, numa cobrança de escanteio, o Fausto Vera, todo atabalhoado, vai fazer o corte, manda a bola para dentro do gol. O São Paulo diminuía ali o prejuízo. E depois, o São Paulo consegue, numa genialidade, num passe extraordinário do Lucas Moura, achar o André Silva, já na reta final do primeiro tempo, e ele marca o seu gol. Antes, o São Paulo tinha tentado uma finalização com o Luiz Gustavo, uma bola na trave com o André Silva e outras tantas oportunidades. Primeiro tempo completamente diferente do segundo tempo. Primeiro tempo, o São Paulo sofreu os gols, desatenção total, um pouco perdido, um pouco bagunçado. O Luiz Gustavo e o Alisson não se encontraram, demoraram para se encontrar. E aí o São Paulo resolveu abafar e abafa, e contou mais uma vez com erro individual. Lembrando que o São Paulo é o time que mais marca gols com erros individuais diretos do seu adversário, né? Hoje foi mais um, e dependendo muito do Lucas Moura. Se eu não me engano, são 8 participações para gols nos últimos jogos. Então, assim, é algo surreal que está jogando o Lucas Moura. E o André Silva, que está numa fase melhor que a do Caleri, foi para a rede e marcou, não é mesmo? E aí, deu aquele sentimento, deu aquele gosto, de que a gente achou, falou, pô, peraí, nós jogamos melhor que os caras, a gente merecia sair com um bom resultado do Morumbi. Ou não? Criamos tanto para isso? Acho que o primeiro tempo, sim. De repente, o mais justo no primeiro tempo era uma vitória do São Paulo. Mas aí veio o segundo tempo, o Atlético Mineiro se desacovardou, acho que a gente pode dizer assim, se desacovardou e equilibrou um pouco a parada. O Zubeldia foi fazendo as suas alterações, diga-se de passagem que o Zubeldia tomou um cartão amarelo besta de novo, né? O Zubeldia foi fazendo as suas alterações e, claro, conseguiu fazer com que o São Paulo não perdesse, né? Não perdesse tanto ímpeto, mas faltou alguma coisa, né? Acho que faltou criatividade para o São Paulo, faltou algo que o São Paulo pudesse, não sei, faltou alguma coisa de segundo tempo, perdão, alguma coisa de primeiro tempo nesse segundo tempo do São Paulo. E o jogo foi se arrastando, faltoso, muitos cartões, e o São Paulo acabou que empatou somente com a equipe do Bragantino. Bragantino, não, perdão, estou lendo aqui, do Atlético Mineiro. E ó, o Atlético Mineiro estava 5 jogos, como eu disse, né? Com 18 minutos de jogo, fez 2. O Bragantino estava 5 jogos sem marcar também. Então, tá aí, só para a gente colocar as informações do jeito correto, não é mesmo? Agora, uma coisa que a gente precisa falar também. O Zubeldia, não vou dizer que cedeu a pressão, mas ele colocou hoje o William Gomes para jogar. Muito pela falta de pessoas na frente, né? Muito pela falta de um Caleri, muito pela falta de, como eu posso dizer, de um outro homem-gol, não é? O São Paulo, então, viu no William Gomes, o Zubeldia viu no William Gomes uma oportunidade a mais para o jogador. Entrou, fez ali, conseguiu fazer uma ou outra jogada, mas nada que ele pudesse finalizar de fato, né? Agora,
a gente tem que falar de uma partida que fez o Alan Franco. De novo, jogou pelos dois zagueiros o Alan Franco. Muito, mas muito boa mesmo a partida do Alan Franco. Não perdeu nenhuma para o Hulk, né? Pelo lado dele, ninguém se criou. E olha que ele, teoricamente, tinha o lado mais propício a ser o lado criativo, a ser o lado problema para o São Paulo, o lado criativo do Atlético Mineiro. Por quê? Era o lado onde o Rafinha jogou improvisado. O problema é que o Milito colocou para jogar daquele lado ali o Bernard, que não joga bola há muito tempo, e o Igor Gomes, que não joga bola, né? Enfim, passou os números do Igor Gomes, né? Pelo São Paulo, na transmissão, mais de 200 e tantas partidas, com 12 gols apenas, né? E no Atlético Mineiro também números muito abaixo, né? Mas o Alan Franco conseguiu dar conta do recado. Né? Mas a pergunta também que eu faço para você era para eu ter feito assim que a gente começou o vídeo falando do gol do Atlético Mineiro. Deixa eu te falar uma coisa. Você achou falha do Rafael no primeiro gol? Vocês achavam que era defensável a bola? Eu não acho que foi falha, viu? Acho que o Rafael ainda fez o que dava para fazer. O problema todo é que acabou tentando fazer alguma coisa que não era das melhores, né? Não era das melhores. Mas, né, se virou como pôde, né? Se virou como pôde. O Rafael, acho que não foi o grande culpado, né? A gente lembra também da boa partida que fez o próprio André Silva. Deu entrevista no final do jogo, falou que o time não desistiu, agradeceu a torcida, mais de 32 mil pessoas, não é? E com esse ponto, o São Paulo já está na pré-Libertadores. Agora, depende muito do que acontece na final, se o Botafogo for campeão, né? O São Paulo entra direto para a fase de grupo, né? E o André Silva fala mais ou menos aquilo que a gente comentava, né? Que o São Paulo, depois que sofreu os gols no primeiro tempo, saiu para cima, tentou, às vezes muito desorganizado, às vezes muito pela individualidade, pela genialidade do Lucas Moura, mas faltou. Né? A grosso modo, eu fiz a pergunta para você lá no começo. Como você avalia esse empate? Com gosto do quê? E eu acho que esse empate, para mim, tem gosto de empate. Né? Não é aquele empate que eu falo, nossa, dava para ter perdido, nossa, dava para ter ganhado. É um empate onde um time foi atrás, foi buscar, buscou, fez um pouco mais, mas acho que não o suficiente para sair com o resultado. Queria saber de você. Agora o São Paulo joga no dia 1º, né, contra o Grêmio, se eu não me engano, volta a campo contra o Grêmio lá no estádio do Grêmio, lá em Grêmio, né? E aí o São Paulo, então, precisando, e vai torcer agora no próximo final de semana, para que o nosso gloriosíssimo Botafogo consiga a taça da Libertadores para colocar o São Paulo direto na fase de grupos. São Paulo, que com esse empate chegou a 59 pontos, está a 3 pontos do Internacional, que tem 62, só que tem, perdão, é isso mesmo, só que o Inter tem um jogo a menos, joga amanhã o Internacional. O Bahia e o Cruzeiro também têm jogos a menos, mas esses aí já estão muito atrás do São Paulo. Dependendo do resultado do Internacional, o São Paulo briga com o Inter aí ainda pela vaga direta na Libertadores, sem depender da equipe do Botafogo. Mas, se o Inter, acho que vencer o próximo jogo, fica meio difícil e o São Paulo precisaria sim depender do Botafogo. Mas quero saber de você, o que você achou desse confronto de hoje, desse empate em 2-2. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Valeu demais, gente. Forte abraço